Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live Brasoftware. Meu nome é Erika Dalbello, sou consultora Adobe aqui na Brasoftware. É um prazer muito grande trazer para vocês mais um conteúdo, novamente falando de Adobe, falando desse assunto que é tão importante, que são documentos digitais. Bom, antes de mais nada, fica aqui o convite para vocês conhecerem as nossas redes sociais. Lá a gente divulga diversos eventos, não só sobre Adobe, não só sobre assinatura digital, mas sobre todas as outras soluções que a gente aborda aqui na Brasoftware, que são diversas. Bom, vamos lá então. Aqui eu deixei os QR Codes do nosso Instagram, do nosso LinkedIn. Nos acompanhem. No final eu deixo novamente também o QR Code. E vamos lá então. O tema de hoje a gente vai falar aqui sobre fluxo de trabalho ágil e dinâmico, né? Especificamente falando sobre o Adobe Sign. O que é o Adobe Sign, né? Comenta aqui se você já assistiu alguma outra apresentação nossa, se você já conhece o Adobe Sign, isso é muito bacana também. A ideia aqui hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o Adobe Sign, sobre as possibilidades que a gente tem com essa ferramenta. Algumas, né? São, claro, em uma hora é muito difícil falar sobre tudo, mas eu resumi aqui de uma forma bem compacta algumas das possibilidades de uso, né? Para mostrar para vocês que o Adobe Sign ele é muito mais do que apenas solicitar assinaturas, tá? E o que é o Adobe Sign? Né? O Adobe Sign ele é um motor de assinaturas. Vou falar de uma forma bem resumida, tá? É uma solução SaaS, ou seja, é um serviço baseado em nuvem que permite que a gente possa tanto solicitar, né, as assinaturas, aprovações, aceites em documentos, assinar também, então eu posso ser um remetente, como eu posso ser um destinatário, rastrear tudo isso, ou seja, eu ter o gerenciamento, eu ter o controle do que eu estou fazendo, né? E fazendo tudo isso apenas através de um navegador atualizado ou de um dispositivo móvel, o que acaba sendo bastante prático, né? Bastante ágil. E aqui estão os principais pilares do Adobe Sign, que são trazer agilidade, né? Ou seja, não, quando eu preciso de uma aprovação, preciso de uma assinatura, eu preciso ter isso instantaneamente, eu preciso ter isso de uma forma muito rápida. Rastreabilidade, como eu falei, então eu preciso saber onde está esse documento, eu preciso saber se a pessoa já viu o documento, essa rastreabilidade é muito importante. Terceiro fator, segurança. Então, hoje, pensando em LGPD, lidar com documentos se tornou algo muito mais sério. Coletar informações, coletar cadastros, coletar preenchimentos é algo que requer um cuidado e uma segurança muito fortes, né? E o Adobe Sign possui uma criptografia em todos os seus documentos, em todo o seu fluxo, né? Não é simplesmente mandar um documento por e-mail, né? Economia, ou seja, o custo de uma transação, ele é infinitamente inferior ao custo de um SEDEX, de uma transportadora, né, ou mesmo dos custos, de repente, do extravio de um documento, de refazer um processo. Então, essa economia é muito importante. E, por último, aqui, é sempre válido lembrar do fator sustentabilidade. Né? Por quê? Porque papel de documentos não, impressão de documentos, né, é algo que justamente a gente pode evitar. Claro, impressão é um assunto muito amplo, né, existem diversas áreas de impressão, a impressão de documentos é só ali a pontinha do iceberg de tudo que existe. Então, se a gente já puder ser sustentável, pelo menos na lida com os nossos documentos, né, pelo menos dessa forma, isso já traz um ganho enorme para as empresas, já traz um ganho enorme de experiência para os colaboradores e para os clientes. Bom, aqui eu coloquei de uma forma bem simples, uma comparação de um fluxo via papel e de um fluxo via DocSign. Tá? Eu vou mostrar essa comparação e daqui a pouco, é bem rapidinho, aqui a parte de slide vai ser bem rapidinho, eu já vou abrir a ferramenta, então fica por aqui, que daqui a pouco eu já vou abrir a ferramenta também para mostrar algumas coisas para vocês. E não se esqueçam, comentem de onde que vocês estão assistindo a gente, comentem se vocês já conhecem, se já utilizam a ferramenta, e deixem perguntas também, tá? Durante a live eu não vou conseguir acompanhar o chat, mas deixem as perguntas que ao final a gente tenta aqui responder ao máximo possível, tá? Dentro aqui do nosso tempo. Mas comentem, tá? Bom, então no fluxo via papel, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa justamente criar os documentos, né? Então, eu vou criar o documento através do Word, através de algum sistema, né? Às vezes um RP, né? Então, a gente vai ter ali
uma origem desse documento, né? Hoje em dia, todo documento começa digital, né? Então, como ele começa digital, por que levar ele para o físico, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, eu não preciso mais desse processo. Então, eu crio o documento, aí a gente precisa fazer uma impressão, né? Isso no processo físico. Impressão vai ter o quê? Custos. Quais são os custos dessa impressão? Toner, da própria impressora, da manutenção da impressora, né? Depois eu preciso despachar esse documento, né, para o meu destinatário, seja aí correio, seja, né, um Sedex, seja um motoboy, seja uma transportadora, enfim, eu preciso, né, direcionar, ou seja, indo até o cliente, né, para assinar esse documento, então vai ter um custo aí de deslocamento, que tem um custo, mas tem aqui dois fatores seríssimos, que são prazos e risco de extravio, né? Aqui, esses dois fatores, prazo e risco de extravio, eles são até mais rigorosos, né, mais sérios do que o próprio custo, né? Então, perder, né, ter esse risco de perder, de repente, um documento com dados sigilosos, ali com informações confidenciais, é algo que a tecnologia hoje nos proporciona não correr mais esse risco, né? Então, por que não usar a tecnologia, né, a favor desse benefício? Para quem vai assinar, né? Precisa o quê? Precisa ter a disponibilidade de justamente poder ler e assinar. Ou seja, eu estou mandando ali o documento para um fornecedor, para um cliente, ele precisa estar, né, no local, no endereço que eu enviei, para justamente poder ler e assinar. Né? E aqui a gente está falando de um fluxo de um para um, né? Uma pessoa para outra pessoa, que sem testemunhas, sem outras partes envolvidas. E daí essa pessoa precisa mandar de volta, né? Ou seja, mais uma vez um custo, mais uma vez prazo e risco de extravio. Ou seja, a gente tem esses fatores nos dois caminhos, né? Ou seja, a gente tem duas vezes o risco de extravio. Isso quando eu estou falando de duas pessoas, né? Imagina aí se você precisa trocar documentos com 4 pessoas de 4 localidades diferentes. Pensando em trabalho remoto, né, pensando em, de repente, pessoas que moram em cidades, em estados diferentes, ou mesmo dentro de uma cidade grande, né? Às vezes você tem um deslocamento aí de pelo menos 1 hora, 2 horas de um lugar para o outro. Então, o físico, ele acaba trazendo muitas circunstâncias que a gente pode evitar com o digital, né? Que a gente pode realmente mitigar com o digital. Então, aqui, esse mesmo fluxo feito com o Adobe Sign. A gente cria o documento, né? Pode ser também através do Word, pode ser através de algum sistema da mesma maneira, e a gente envia para o nosso destinatário, né? Quando a gente envia para o nosso destinatário, eu posso enviar através da plataforma, que é o que eu vou mostrar para vocês. A gente pode enviar através de algum sistema integrado, né? Então, por exemplo, aqui dentro da Abra Software, nós temos um sistema próprio, um sistema legado, que quando é gerada uma proposta de um produto, né, a gente tem um botãozinho ali, enviar para assinatura. Então, eu só preciso apertar ali o botãozinho enviar para assinatura para fazer esse disparo, não preciso fazer mais nada, está tudo automatizado. Né? Então, o Adobe Sign ele se integra com as principais soluções Microsoft, por exemplo, né, Dynamics, Office, SharePoint, OneDrive, enfim. Então, você pode justamente escolher de onde que você vai fazer esse disparo, conectando, né, esse fluxo. Então, isso traz uma agilidade muito grande. No nosso destinatário, né, seja ele um signatário, seja ele um aprovador, para ler e assinar, no caso de uma assinatura eletrônica, ele só precisa ter um dispositivo móvel e uma conexão com a internet. É só isso, né? É independente de onde ele esteja. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Ele pode estar trabalhando em fator remoto, em fator híbrido, não importa a localização dele. Né? Então, assim que ele completa a parte dele, lê e assina, esse documento ou segue para a próxima pessoa, caso haja, ou volta para o nosso remetente. Ou seja, o fluxo, a gente reduz aqui custos, a gente reduz riscos, a gente reduz prazos e a gente melhora a experiência, a gente melhora toda essa agilidade, né? Todos aqueles fatores que eu citei ali na telinha anterior, tá? Aqui coloquei rapidamente algumas das áreas que podem utilizar. Eu vou passar aqui bem rapidinho. Então, por exemplo, vendas, recursos humanos, área de compras, área jurídica principalmente, ou seja, tratar com contratos hoje é essencial, né? Você ter ali uma ferramenta de assinatura eletrônica e digital.
área de marketing, então eu preciso coletar informações, preciso usar um formulário ali para coletar dados, coletar informações. Por que não fazer isso de forma criptografada, de forma de acordo com o LGPD principalmente, né, de forma segura? Gerenciamento de produtos, TI e operações. Então, por exemplo, com a pandemia, a gente viu que o trabalho remoto, muitas empresas fornecendo equipamentos aos seus colaboradores, né? E os colaboradores precisam assinar um termo, né, que está recebendo esse equipamento, que está justamente utilizando esse recurso. Então, por que fazer isso impresso? Você está todo mundo, né, em um local diferente. Suprimentos, atendimento ao cliente, ou seja, aqui está bem resumido algumas áreas que podem utilizar, mas o que eu quero que vocês, né, abram, né, expandam, né, a mente quanto a onde utilizar. Tudo que precisa de algum registro, tudo que precisa de algum documento, né, tudo que precisa de uma aprovação, de um aceite, muito mais do que apenas uma assinatura, né, ou seja, você pode fazer isso de forma automatizada e de forma segura, né, o que é muito importante. Então, como eu falei, né, aqui mostrar um pouquinho por que o Adobe Sign ele é mais do que apenas assinaturas, né? Então, eu posso coletar assinaturas, eu posso coletar formulários, né? Então, de repente, eu preciso coletar algumas informações onde eu não preciso de uma assinatura, né? Então, eu posso simplesmente criar um formulário para divulgar, né? E eu vou mostrar aqui um pouquinho hoje esse exemplo do formulário. Aprovações, aceites, né? Então, áreas de compliance podem utilizar o Adobe Sign para o aceite das políticas internas da empresa, né? A função de destinatário certificado, que eu vou mostrar para vocês hoje também. Eu sei que o nome parece até algo complexo, mas o destinatário certificado é a função mais simples que a gente tem, que é justamente o quê? É eu ter uma confirmação de que a pessoa leu o documento, que ela viu o documento, ou seja, ela não precisa aprovar, ela não precisa aceitar, eu realmente só quero ter uma trilha de auditoria, ter um documento, né, realmente aqui uma comprovação de que a pessoa leu aquela informação. Então, olha só que interessante, né? Claro, se eu precisar ter essa função e também coletar uma assinatura, eu também posso, em qualquer momento, né? Aqui, opa, só mudou ali, foi ao contrário a ordem. Aqui existem, o que eu vou mostrar hoje, então eu vou mostrar aqui 4 maneiras da gente solicitar, né, assinaturas e aprovações. O que eu vou fazer aqui? Então, meu slide acaba aqui, tá? Eu vou fazer um envio livre, que é um envio simples, onde você personaliza tudo, né? Vou fazer um envio através do Microsoft Word e das text tags, que é um recurso também incrível do Adobe Sign, que de cara vai parecer algo difícil, mas não é, muito simples. Eu não é minha área programação, mas as text tags têm um guia extremamente didático, né, simples para utilizar. Vou mostrar também um fluxo de trabalho, né, que é o Workflow Designer, que é um recurso exclusivo do Adobe Sign Enterprise, que também otimiza muitos processos, e vou mostrar esse recurso também de formulários web, tá? Então aqui eu vou começar agora justamente com esse envio simples, né? Eu vou mudar aqui minha tela e vou fazer um envio aqui pensando no seguinte: qual o objetivo? Coletar assinatura referente a um contrato entre duas pessoas. Eu coloquei um contrato, mas pode ser qualquer documento, né? Então eu quero aqui uma contratante e uma contratada, por exemplo. Quero duas pessoas participando desse fluxo. Deixa eu só mudar aqui minha telinha para vocês. Ok. Então, agora vocês estão vendo a minha tela do Adobe Sign, né? A minha janela aqui do Adobe Sign no modelo acessando o navegador, né? Então, eu não vou mostrar aqui integrado ao sistema, eu vou mostrar ele acessando no navegador. Ou seja, adquirir o Adobe Sign, você já pode utilizar dessa maneira, tá? Deixa eu só mudar aqui. Eu vou mostrar o meu arquivo de Word só para vocês entenderem um pouquinho o que eu vou fazer, tá? Esse aqui é o meu documento. Então, nesse documento, o que eu quero fazer? Eu quero coletar a assinatura de uma pessoa e eu quero que ela coloque aqui nessa tela. Deixa eu dar um zoom. Eu quero que ela coloque o nome completo dela, a assinatura, né? E a outra pessoa também. Então, eu quero 2 signatários inserindo aqui nome completo e assinatura. Só isso. Existem outros campos que a gente pode personalizar, que eu já vou mostrar também. Então, como que a gente faz isso para um fluxo simples, né? Você clica aqui em solicitar assinaturas.
insere os e-mails dos seus destinatários. Então, aqui eu vou colocar 2 e-mails que eu tenho fictícios, tá? São 2 e-mails que realmente, pessoas que não existem, só para usar aqui de demonstração. Aqui eu defino a ordem, então isso é importante, a gente tem aqui essa ordem hierárquica, né? Então, enquanto o Tiago não assinar, a Duda nem recebe esse documento para assinatura. Posso inserir mais pessoas, se necessário. Aqui embaixo, eu vou agora arrastar o meu documento. Por que você não escreve a mensagem primeiro, Érica? Porque, dependendo do documento, se ele já está com o nome que eu quero enviar, ele já pega esse nome. Então, eu vou arrastar aqui o arquivinho de Word. Pode ser arquivo Word, pode ser arquivo PDF, né? Tem diversos formatos aceitos. Os mais utilizados são o PDF e o Word, tá? Aí ele já pega o nome do arquivo e coloca aqui na mensagem. Claro, se você quiser renomear, né? Então eu vi que faltou um L, eu vou escrever aqui contrato comercial simples Adobe Sign. Ok. Posso personalizar a mensagem, a gente pode ter modelos de mensagens salvas aqui também para agilizar. Posso proteger o documento final com uma senha, posso inserir um prazo de conclusão. Então, olha, vocês terão 5 dias corridos para assinar esse documento. Posso já mandar lembretes para que eles, enquanto não assinarem, recebam novos avisos, né, da Adobe. Então, por exemplo, a cada dia útil. E agora, o que eu preciso fazer? Como eu quero colocar a assinatura num lugar e o nome no outro, eu vou para a próxima telinha, mantenho aquele checkbox ativo e eu vou justamente fazer essa personalização, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Ele vai carregar o documento para mim. Né? Então, eu vejo aqui o documento, lembrando, isso aqui é só um preview, né? Eu não consigo editar o documento agora em qualquer momento, né? O documento, ele está aqui fechado, né? É só uma visualização. E daí eu vou passar aqui pelos meus destinatários. Então, por exemplo, o Tiago é o primeiro, então eu vou clicar e arrastar aqui um campo de assinatura para ele, vou redimensionar, vou pegar aqui agora o nome completo, também posso redimensionar. Fiz aqui para o Tiago, agora eu vou mudar aqui para a Duda. Então, escolho aqui agora o e-mail da Duda e vou fazer a mesma coisa. Nome completo e venho aqui em cima campo de assinatura e assinatura eletrônica. Então, eu vou trazer aqui, clicando e arrastando. Percebam que agora que eu estou criando os campos para a Duda, os campos do Tiago, eles ficaram um pouco mais apagadinhos, né? Ficaram mais cinzinhas. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando nos campos da Duda, ou seja, cada um tem acesso ao seu campo específico. Né? O Tiago não pode assinar desse lado direito, a Duda não pode assinar desse lado esquerdo. Cada um tem o seu campo já previamente delimitado, tá? Aqui, eu vou só colocar esses 2 campos. Eu vou deixar aqui mais prático, né? Para a gente poder realmente ver mais funções durante a live. Então, agora eu clico no botão enviar, né? Então, agora eu disparei aqui o fluxo para o Tiago, né? Então, a Duda, por enquanto, não vai receber nada. Deixa eu mudar aqui para o e-mail do Tiago nesse momento. Deixa eu mudar aqui o meu compartilhamento, arrastar até outra telinha para vocês. Ah. Ai, somente não foi. Agora foi. Então, aqui eu estou com o e-mail do Tiago aberto, né? Tá? Aqui. Está o e-mail do Tiago aberto e acabou de chegar. Olha só, 10h19, né? Acabou de chegar aqui o e-mail para ele. Érica solicita sua assinatura em contrato comercial simples, né? Adobe Sign. Ele já avisa o Tiago que tem um vencimento, então isso é muito importante. Ou seja, já pelo e-mail ele consegue ter essa informação. E agora, e tem o rodapé personalizado também, tem tudo personalizado, né? Ou seja, o destinatário ele recebe a comunicação com a sua identidade. Não é a identidade da Adobe, é a sua identidade. Então, eu vou clicar aqui para abrir. Eu vou abrir numa abinha anônima só para não conflitar com a minha conta. Mas vocês podem, o destinatário pode simplesmente abrir, né, direto, clicar direto. Então, deixa eu dar um Enter aqui, só para não conflitar com a minha conta. Então, essa é a visão do destinatário.
tá? Seja ele um signatário, seja ele um aprovador. Então, ele precisa aqui concordar com os termos de uso da Adobe, né? Ele vai passar aqui pelo documento, né? Vai ler aqui todo o contrato, todo o documento, e clica aqui para assinar, né? Aqui no momento de assinar, olha só que interessante, ele pode digitar o nome dele, ele pode desenhar o nome dele, só que eu, canhota, com a mão direita, usando o mouse, não faço um desenho, uma assinatura muito boa. Ele pode carregar uma imagem da sua assinatura, então, de repente, você pode utilizar o Adobe Scan, que é um aplicativo gratuito para escanear documentos, para escanear o que você precisar, tá? A gente tem um vídeo, né, no nosso YouTube ensinando a usar o Adobe Scan, então, se você não conhece ainda, fica o convite, segue a gente no YouTube, que lá tem alguns tutoriais bem interessantes, tá? E aí eu posso escolher como que eu quero representar a minha assinatura eletrônica. O que é importante deixar claro aqui para quem ainda é novo, né, nesse meio de documentos digitais, de assinaturas eletrônicas e digitais. No caso de uma assinatura eletrônica, o que vai realmente, o que traduz a sua assinatura eletrônica não é a estética dela. Né? A estética realmente é só a aparência, né? Porque o que traduz uma assinatura eletrônica é esse fluxo, né? É esse motor que faz isso de forma criptografada, né, de forma segura. Eu não vou detalhar muito aqui a diferença de assinatura eletrônica digital, que eu acredito que seja uma dúvida muito comum, né? A gente sempre tem essa pergunta nas lives, porque a gente tem uma live feita só sobre isso, só sobre a questão de legislação. A gente chamou aqui um parceiro advogado, doutor em direito digital, para justamente explicar esse detalhe. Né? Então, se você tem dúvidas sobre isso, manda mensagem para a gente que a gente compartilha o link dessa live com vocês. Também está no nosso YouTube, né? Mas é um assunto também muito bacana que eu não vou detalhar hoje, porque tem um conteúdo ali de 40 minutos detalhadinho, bem explicado para vocês. Então, aqui do Tiago, eu vou deixar só aqui digitado mesmo, clico em aplicar, e agora que ele preencheu tudo que é obrigatório, né? Então, o nome dele ele preenche uma vez só, por isso que já apareceu automaticamente aqui. Quando ele fez isso, ele já pode clicar nesse botãozinho. O que é esse botãozinho aqui? Né? É justamente o que a gente chama de intenção, de consentimento. Né? Então, ele já pode clicar aqui. Antes do Tiago assinar, eu quero mostrar para vocês uma coisa que é muito legal, que se diz sobre o gerenciamento. Né? O que é esse gerenciamento? Eu, Érica, como remetente, eu posso entrar aqui nos meus processos em andamento, né, e verificar. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse contrato que eu acabei de enviar para, né, aqui no vídeo. E daí eu vou descer aqui. Olha só que informação muito legal que a gente tem. Eu vou até dar um zoom aqui. Opa, acho que o zoom foi muito grande. Mas aqui eu consigo ver que o Tiago, ele visualizou o documento, né? Então, esse status é algo que no físico, a gente pode até ter um status ali que foi entregue, né, no endereço, mas será que chegou para a pessoa correta, né? Será que está no lugar correto esse documento? Então, aqui, com esse gerenciamento, a gente tem mais detalhes e é tudo instantâneo. Ou seja, eu posso configurar para que eu receba um e-mail assim que a pessoa visualizar o documento, né? Eu, como faço muitos envios por dia, eu desativei. Então, eu não recebo o e-mail quando a pessoa vê. Mas você tem essa opção de personalizar, inclusive, todos os e-mails que você quer receber, tá? Ou você pode simplesmente ver aqui pelo fluxo. Então, vou voltar aqui na telinha do Tiago, ele vai clicar para assinar, e agora sim o documento segue para a Duda, né? Então, agora a Duda ela vai conseguir justamente receber esse fluxo, né? Então, ela acabou de receber. Opa, deixa eu abrir aqui, atualizar. Já vai chegar aqui o próximo. O e-mail às vezes dá um delayzinho, mas daqui a pouco ela já vai receber aqui o fluxo. Ó, acabou de chegar. Não é só porque é live a gente quer tudo instantâneo, né? Mas chegou, ó, acabou de chegar. Então, aqui, contrato comercial simples Adobe Sign, e ela vai fazer o mesmo processo. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, só para a gente otimizar, tá? Para vocês verem o contrato concluído. Então, agora é a vez da Duda. Aqui vai ser a mesma experiência, né? A mesma experiência que o Thiago teve, a Duda também vai ter, porque eu coloquei aqui os mesmos campos, tá? Então, aqui não vai mudar muita coisa. Então, eu vou deixar aqui também só digitado. Poderia desenhar, poderia fazer diferente. Segundo. Perdão, garganta deu uma falhadinha.
Bom, então, esse fluxo foi o fluxo que a gente considera simples, né? Foi o fluxo que a gente considera a maneira mais personalizada. Ou seja, criei aqui um documento, quero fazer um envio para uma, duas pessoas, é só eu abrir a ferramenta, clicar e arrastar os campos, ou seja, de maneira muito flexível, você cria o que você precisar, tá? Vou para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele se chama Text Tags, tá? O que significa isso? Também vou fazer um envio igualzinho, né? O mesmo documento, mas aqui a gente vai usar um recurso que eu não vou precisar passar por aquela tela, né? De arrastar os campos, né? Então eu simplesmente, deixa eu mostrar aqui o arquivinho para vocês. Então agora eu tenho o mesmo contrato, mas lá no meu Word, direto ali do meu editor de texto, eu estou usando o Word, mas pode ser qualquer outro editor de texto que tenha integração, eu já inseri, né, o que? Esses códigos, essas tags que já traduzem aquele campo. Né? Nossa, Erika, mas essa tag eu não sei programação. Fica tranquilo, é super simples de usar. Perdão. É bem simples de utilizar, o guia é bem explicativo e ele vai trazer uma otimização muito grande no seu dia a dia. Por quê? Olha só, esse documento, eu vou voltar aqui para o DoubleSign agora. Vou clicar aqui no enviar novamente. Eu vou colocar aqui os dois e-mails só para ilustrar, mas eu não vou fazer todo o processo de novo, só para a gente ter mais agilidade. E agora eu vou arrastar esse arquivo com as text tags, né? E aí, olha que interessante. Como eu já tenho os campos criados ali internamente, eu não preciso mais desse checkbox ativo. Por quê? Porque eu não preciso arrastar e personalizar, né? Eu já faço isso de uma vez só. Então, eu simplesmente posso apertar o botão enviar, pronto, já mandei o documento para assinatura. Outra maneira também é diretamente do próprio Word. Né? Então, aqui a gente tem um add-on, né, do Adobe Sign. Você vem aqui em inserir, obter suplementos e procura por Adobe. E aqui a gente tem esse botãozinho Send for Signature, né, habilitado aqui do Adobe Sign. Ele vai pedir para logar. Então, deixa eu logar aqui na minha conta. Ok. Então, já aqui logado na minha conta, eu posso personalizar aqui o nome do contrato, posso personalizar a mensagem, posso inserir aqui o nome dos destinatários. Então, por exemplo, vou colocar aqui o Tiago. E vou colocar a Duda. Ah, deixa eu colocar separado. Tiago. Esqueci de dar o Enter aqui, estava digitando a vírgula automaticamente. E a Duda, né? Então ele já encontrou aqui. E aí agora eu posso desabilitar esse botãozinho e apertar o botão enviar, direto do Word, sem sair do Word. Rapidamente já mandei aqui o documento para assinatura. Posso até ver o status dessas assinaturas por aqui também. Né, aqui em Agreement Status, já vejo esse status direto aqui do Word. E o que é bacana? Se precisar, né, eu posso voltar ali na minha telinha, né, do gerenciamento do Adobe Sign, gerenciar, e daí também vejo o status desse documento novamente, né? Então ele já apareceu aqui. E olha que bacana, eu nem saí do Word. Então, se você trabalha com o editor de texto, né, você já faz o disparo direto por lá, o que torna o processo ainda mais ágil. Então, deixa eu abrir aqui o e-mail do Tiago, só para vocês verem o campo, né, já criado. Deixa eu voltar aqui, Tiago. Então, olha só, acabou de receber, agora eu contrato text tags. Né, ele vai copiar, deixa eu copiar o link aqui novamente, muitas telas abertas. Então, agora ele já vê justamente o documento e olha só, já vai carregar os campos ali embaixo, né, automaticamente, ou seja,
já tem aqui o campo de assinatura, nome da empresa, o nome dele vai aparecer aqui também, já tem a data. Então, olha como o processo fica muito simples, né? Se você gera seu arquivo através do sistema, você já pode cadastrar essas text tags lá no sistema e ele já vai fazer tudo isso rapidamente, né? Então, isso traz uma agilidade muito grande. Bom, qual que é o terceiro processo? O terceiro processo, deixa eu até mostrar aqui, eu coloquei só uma simulação, né, para explicar sobre as text tags, né, a sintaxe aqui ela é bem simples, né, tem o nome do campo, aqui é o que traduz que é um campo, né, do Adobe Sign, aqui para qual destinatário, então é um Signer 1, aí a gente renomeia para provador, e aqui o tipo de campo, né. Então a gente tem a tabelinha, tem o guia, com todas essas informações bem detalhadas, e está em português, tá? O guia está em português, o que é bem bacana. O terceiro fluxo, o terceiro envio que eu quero mostrar para vocês, é aqui um contrato de uso de imagens que tem 3 pessoas participando, né? Poderia ter mais, mas aqui eu coloquei 3 pessoas. Quais são as pessoas que a gente vai ter nesse fluxo? Eu vou ter, deixa eu até abrir aqui o arquivo do contrato para vocês entenderem um pouquinho. Aqui eu tenho meu arquivinho de Word, né? Contrato de concessão de uso de imagem. Tem aqui alguns dados que eu quero que a pessoa preencha. Ou seja, esse contrato, esse aqui é parecido com o que eu vou usar, mas só para explicar que tipos de campos que a gente vai ter. E o que é esse contrato? É um tipo de documento onde eu tenho um esqueleto que ele é comum em todos os envios. Ele é comum se eu enviar hoje para a Maria, ele é comum se eu enviar amanhã para o João, né? Então, esse tipo de documento, eu não preciso preencher todas as vezes aqui no meu Word e cada vez que eu for levar para o Adobe Sign criar ali o campo, né? Então, como é um tipo de documento padrão, esses documentos que a gente tem uma recorrência muito grande, a gente pode criar um template, né? Eu posso criar aqui um modelo e sempre que eu precisar utilizar, eu não preciso ficar arrastando ali todos os campos novamente, eu só deixo ali o template e utilizo. Né? Então, áreas como o RH, por exemplo, que tem sempre ali processos recorrentes, documentos admissionais, documentos para convênio médico, atualização de cadastro, enfim, todos os tipos de documentos que são recorrentes, você já pode deixar um template salvo e colocar quem precisar para assinar, né? Então, isso agiliza o processo. Então, por exemplo, aqui, como eu já trabalhei muito tempo com fotografia, né, com produção de imagens, esse contrato de concessão de uso de imagem é algo que eu já usei muito, né? Então, por isso que eu quis trazer aqui esse fluxo para vocês conhecerem. Então, como que funciona nesse caso, um fluxo de trabalho? Eu vou voltar aqui para o Adobe Sign, e lembrando, esse recurso que eu vou mostrar agora, o Workflow Designer, o fluxo de trabalho, ele é um recurso exclusivo do Adobe Sign Enterprise, né? Então, aqui, como que eu vou solicitar esse fluxo? Eu sei que são 3 pessoas, né? Mas muitas vezes, e aqui eu estou colocando um exemplo de 3 pessoas, mas a gente poderia ter muito mais. Muitas vezes a gente tem que definir a ordem, né? E da correria no dia a dia, de repente, será que eu vou lembrar qual é a ordem certa? Será que é a contratada primeiro? Será que é a contratante depois? Né? Será que é a testemunha, né? Qual que é a ordem? Então, o fluxo de trabalho, ele nos auxilia a já deixar isso pronto, mastigadinho. Então, tudo que eu criei no primeiro fluxo, eu já vou ter ali detalhado, explicado só com os passos que eu preciso inserir, só os dados variáveis que a gente vai inserir. Então, como que funciona? Eu vou clicar aqui em iniciar da biblioteca, vou clicar em fluxos de trabalho, e daí eu vou procurar aqui qual é o fluxo que eu quero usar. Tá? Hoje eu vou usar esse fluxo, contrato de uso de imagem, do grupo Green Idea. Green Idea é uma empresa fictícia que nós criamos, né, só para demonstração, até para mostrar para vocês que mesmo se uma empresa ela tem diversos departamentos, ou mesmo é um grupo de empresas que tem identidades visuais diferentes, isso também pode ser personalizado, né? Ou seja, um gerenciamento amplo, né? Com os subgerenciamentos depois de cada grupo, de cada unidade de negócio. Então, isso também auxilia bastante nesse processo. Então, aqui a gente criou um grupo chamado Green Idea, e eu criei aqui esse contrato de uso de imagem, esse template que já está prontinho, né? Então, aqui basta eu dar o início nesse fluxo de trabalho. Então, olha só que interessante, ele já está pronto, ele já está otimizado para mim. Como assim?
Primeiro que ele tem aqui uma dica, né, uma informação. Insira contratante, que é a pessoa do Green Idea, e o contratado, que é o modelo para o uso de imagem. Então, ele já trouxe, inclusive, já foi programado isso, né? Programado não, configurado, né? Porque não tem programação para fazer esse processo. Ou seja, já foi estipulado que o contratante vai ser sempre o remetente, quem for solicitar, né? Ou eu poderia ter um e-mail específico definido, se fosse o caso. Foi colocado, então, que quem é o contratante é o remetente. Se necessário, eu tenho autorização para trocar essa pessoa como contratante. De repente, não, eu acho que melhor não ser eu. Eu acho que é melhor ser aqui o meu colega aqui da empresa. Então, eu posso trocar essa pessoa. Aqui embaixo, eu vou inserir o e-mail do contratado. Então, vou inserir aqui meu e-mail de testes, o Thiago novamente. E aqui em terceiro passo, existe uma pessoa do jurídico que vai confirmar a leitura desse documento. Olha que função bacana. Não é a função de signatário, não é a função de aprovador, aceitador, é simplesmente a função de confirmação de leitura. E aqui o que foi estipulado? Que vai ser esse e-mail e não podemos mudar. A gente não pode trocar. Ou seja, muitas vezes você vai colocar ali uma pessoa do time para solicitar assinaturas, de repente é um estagiário, né, alguém que está começando, e você já quer deixar esses passos estipulados para que não tenham mudanças, não tenham alterações, né? Então você pode já criar esse processo como achar melhor. Aqui embaixo, o nome do documento, eu posso deixar até uma instrução aqui em cima, né? Então, eu já deixo um padrão, todos os documentos precisam começar com contrato de uso de imagem, e aqui embaixo eu vou inserir o nome da pessoa. Então, eu vou inserir aqui, Thiago Dalbello. Aqui a mensagem, então já tem uma mensagem personalizada só para esse fluxo. O documento, o template já está aqui prontinho, né? Já posso colocar aqui um lembrete. Esse fluxo não foi colocado prazo de conclusão, ou seja, não, a política desse grupo determina que não tenha um prazo de conclusão. E agora é só apertar o botão enviar. Pronto, apertei o botão enviar, disparei. Ou seja, eu só inseri ali o e-mail do meu contratado. Só. Né? Ele trouxe aqui o documento para a minha tela, porque eu mesma, como remetente, faço parte do fluxo também. Ou seja, você pode ser um remetente que só solicita informação, ou você pode ser um remetente participante do fluxo. Né? A gente tem as duas opções. Tá? Então, aqui eu passo pelo documento, ele está pedindo aqui as minhas iniciais, ele pediu aqui o meu RG, vou pôr um número aleatório, pediu aqui minha assinatura, e vocês viram que agora ele está na minha conta, né? Na minha conta, eu já tenho minha assinatura salva, né? Então fica muito mais fácil. Pronto, clique para assinar, concluí minha parte, já chegou ali para o Thiago. E eu não vou fazer o processo de assinatura de novo, eu quero realmente só mostrar para vocês o e-mail que o Thiago vai receber, porque agora, olha só, acabou de chegar, hein? O e-mail é diferente. Agora o e-mail tem outra identidade, né? Agora não é a identidade Bra Software, agora é a identidade da Green Idea, né? Então, olha só que bacana, olha a agilidade, né? Então, todos os documentos que a gente tem, esse padrão que a gente tem, né, esse recurso de recorrência, né? Então, de repente, contratos, né? Tipos de documentos que acontecem sempre, aviso de férias, né? Você pode ter tudo isso já otimizado, já o template prontinho e só solicitar assinatura, né? O que traz aqui um fluxo muito grande. Bom, e o quarto fluxo, né? Qual que é o quarto exemplo aqui de utilização? São os formulários da web, né? O que são formulários da web? Eu coloquei até o QR Code aqui. Quem quiser preencher esse formulário, fica à vontade. A gente vai deixar aqui esse formulário por alguns dias aberto. Né? O que é o formulário? E o link também, se alguém quiser copiar o link, aqui fica a critério de vocês. Deixa eu voltar a tela aqui do meu navegador para mostrar, né, esse formulário. Vamos lá, deixa eu só copiar aqui o link. O que é um formulário? Né? O formulário é uma situação onde eu preciso ter uma forma de agilidade na hora de mandar o documento, né? Então, é um tipo de documento que eu não preciso ter que esperar saber quem vai preencher. Por exemplo, você que está assistindo, né? Então, deixa eu voltar aqui o QR Code para quem quiser preencher.
Você que está assistindo, eu não sei o seu e-mail, eu não sei os seus dados, né? Então, e eu não sei quantas pessoas vão preencher. Então, até para citar um exemplo para vocês. Bem no início da pandemia, a gente teve uma situação de um cliente que precisava fornecer um benefício, né, para os seus colaboradores. Então, eles tinham ali em torno de 1.000 colaboradores. O que acontecia? Era um benefício que precisava desse aceite, eles precisavam que o colaborador preenchesse essas informações, porém, eles não tinham como mandar ali para 1.000 colaboradores, né? E o tempo que isso levaria. E, por exemplo, como não era algo obrigatório, eu não sei se os 1.000 colaboradores iam realmente aceitar, e daí eu usaria 1.000 transações. Então, o que foi feito? Eles geraram esse formulário, compartilharam o link com a empresa, né, com todos os seus colaboradores. A ferramenta gera, inclusive, um código HTML, um código JavaScript, e deixaram lá na intranet, olha, vocês têm 15 dias para preencher, né, esse formulário para quem quiser esse benefício. Né? Depois de 15 dias, tirou o formulário do ar, quem preencheu, preencheu, quem não preencheu, não preencheu. E ao final, o que eles constataram? Dos 1.000 colaboradores, só 60% aderiu. Só não, né? Um número razoável. Ou seja, eles utilizaram, nesse caso, ao invés de 1.000 transações, utilizaram 600. E fizeram esse disparo em questão de minutos, né? Ou seja, quem quer preencher, preenche. Quem não quer, não precisa, não é obrigatório. Então, olha a agilidade, né? Olha o ganho de tempo que a gente consegue numa situação dessas. Deixa eu voltar aqui para a minha telinha. Então, eu vou abrir aqui o formulário para vocês, né? Que é esse link que eu coloquei na tela. Então, o que eu fiz aqui nesse formulário? A ideia desse formulário é não só mostrar o recurso de formulário, né? Mas eu quero mostrar também as possibilidades que nós temos em tipos de informações que eu posso solicitar para alguém. Então, eu posso solicitar assinatura, aprovação, seu nome, seu cargo, sua empresa e muito mais, né? Como assim muito mais? Então, por exemplo, aqui eu tenho um campo onde você pode digitar qualquer coisa, né? É um campo livre, ou seja, você pode digitar ali o seu nome, você pode digitar caracteres especiais, números, você pode digitar o que você quiser, né? Não tem um limite aqui de caracteres. Perdão, deixa eu só tomar mais um gole de água. Então, aqui, esse é um campo livre, né? Com uma observação, ele é um campo obrigatório. Por quê? Porque ele tem esse asterisco vermelho. Então, todos os campos com asterisco vermelho são obrigatórios. No campo de baixo, você pode apertar aqui a tecla Tab, eu tenho um campo que já tem uma restrição, né? Já é um campo formatado. Ou seja, é um campo onde você só pode colocar dígitos, né, números, e existe um limite de 10 caracteres. Ou seja, se você digitar uma letra, olha só o que acontece. Ele me dá um aviso. Olha, você só pode digitar uma sequência numérica válida. Você não pode digitar letras. Então, eu vou digitar aqui alguns números e estou tentando digitar mais um, ele não deixa. Por quê? Porque tem um limite de 10 caracteres. Ou seja, você pode personalizar esse campo de acordo com a sua necessidade, né? Aqui embaixo, eu preciso de um endereço de e-mail válido. Então, mais uma vez, vou colocar aqui o meu e-mail de testes. Ok? Então, perceba, enquanto eu estou digitando, ele estava ali com a bordinha vermelha. Por quê? O que é um e-mail válido? É um texto, né, sem espaços, que tenha arroba, alguma coisa, ponto, alguma coisa. Isso é um endereço de e-mail válido, né? Claro, pode ter mais um ponto .com.br aqui, se necessário, né? Mas, se eu apagar aqui, ó, ele já sabe que não é um endereço de e-mail válido, ele já fica aqui vermelhinho, né? Então, precisa ser um endereço de e-mail válido. Aqui é uma data, então, mais uma vez, se eu colocar uma letra A, ele não vai aceitar, né, porque é uma data válida. Deixa eu ver se eu coloquei só a validação. Então, aqui eu preciso digitar uma data válida, 2020, por exemplo. Aqui eu tenho um campo que é um número secreto. Então, aqui a pessoa só pode digitar números, ela não pode digitar letras. Então, também como ali da de cima. Tem um limite de 5 caracteres, mas o que ela tem de diferente desse campo?
ele é um campo mascarado, ou seja, se você precisa compartilhar esse documento depois, você precisa de sigilo em alguns campos, você mascara, né? Então, isso é interessante para solicitar, por exemplo, o CPF, né? Solicitar essas informações que não pode ser qualquer pessoa que veja. Então, clicou fora, ele vira um campo com asteriscos, né? Ou seja, só o remetente que vai poder extrair esse campo depois num arquivinho CSV. Aqui embaixo a gente tem o botão de opções, então o botão significa que eu só posso escolher um. Aqui embaixo eu tenho checkbox. Checkbox já é uma questão de múltipla escolha, então você pode escolher, né, mais de um, quantos desejar. Aqui embaixo eu coloquei novamente o botão de opções, mas eu coloquei uma condição. Então o Adobe Sign também tem a possibilidade de configuração de lógica condicional, né? E olha que bacana, clicou no sim, aparece uma mensagem. Clicou no não, aparece outra mensagem. Aqui embaixo, eu tenho também uma lista de opções. Então, de repente, você precisa que a pessoa escolha uma opção, mas você não quer deixar o documento muito grande, muito extenso, com os botões, ou você quer que a pessoa escolha realmente só uma opção, né? Então, você escolhe aqui qual é a opção, né, que a pessoa vai escolher. E olha que bacana, eu coloquei aqui uma opção outro. Se ela clica na opção outro, aparece um novo campo aqui para ela digitar o que ela quiser, né? Então, aqui novamente a condição, e esse campo, como ela escolheu o botão outro, ele é obrigatório, mas ele só é obrigatório se ela escolher a opção outro. Então, imagine a seguinte situação, você quer perguntar para o seu colaborador se ele quer incluir dependentes no convênio. Então, você pergunta, deseja incluir um dependente? Se clicar no sim, aparecem os dados que ele precisa inserir. Se ele clicar no não, não aparece, né? Então, isso traz uma agilidade muito grande. Aqui eu tenho opção de anexo, né? Então, aqui nos anexos, a gente pode solicitar arquivos PDF, Word, imagem, enfim. Coloquei aqui uma simulação de um comprovante de residência. Aqui eu posso solicitar uma imagem. Então, qual que é a diferença do anexo para a imagem? A imagem vai ser o formato, né, JPEG, GIF, PNG, e a imagem ela vai aparecer aqui no documento, né, no espaço que eu delimitei. Aqui a gente tem a opção de comentários, dúvidas ou sugestões, e é um campo onde você pode dar Enter, né, pode digitar várias coisas. E aqui embaixo tem uma data automática, né? Então, formatei aqui para aparecer a data de hoje, a data do momento da assinatura. Poderia ter colocado até horário também. E a partir do momento que você preencheu tudo que é obrigatório, agora sim aparece aqui o botão de enviar, tá? O que vai ser necessário? Quando você clicar no botão de enviar, ele vai pedir o seu nome e endereço de e-mail para você confirmar a sua identidade, né? Então, ele vai te mandar um link no seu e-mail onde você confirma a sua identidade. Nesse momento que você confirma a sua identidade, a gente está efetuando, né, uma transação desse fluxo e eu recebo o formulário. Então, eu vou receber, olha, o João preencheu o formulário XYZ, né? Então, esse processo, ele é muito automatizado e depois, quem preencher, eu posso, inclusive, no meu gerenciamento, em formulários, extrair um relatório, né? Quantas pessoas preencheram? Eu não vou abrir aqui para se alguém estiver preenchendo não aparecer, né, os dados, mas eu consigo extrair todas essas informações, né, de quem preencheu, quantas pessoas preencheram, né? Posso fazer um download desses arquivos. Então, isso traz uma agilidade muito, muito grande. Bom, deixa eu ver aqui como que está o nosso horário. Perfeito, dentro do cronograma. Deixa eu ver aqui se a gente tem perguntas. Deixa eu ver se nós temos perguntas. Temos perguntas aqui, Érica. Quer que eu te ajude? Por favor, eu não estou achando o chat aqui, Fabi. Legal, legal, ótimo, ótimo. Primeiro, parabéns pela apresentação e é bacana que os times aqui estão interagindo. Então, tem uma pergunta Legal. aqui do Rafael, eu vou começar com ela. Obrigado, Rafael, pela pergunta, pela interação. Ele quer saber o seguinte, essa pergunta sempre aparece, Érica, é normal quando a gente faz uma apresentação de Sign. Ele quer dizer o seguinte, o valor da licença do Adobe Sign é por usuário ou por volume de documento? Ótima pergunta, Rafael, obrigado por compartilhar. Perfeito, Rafael. Muito obrigada pela sua pergunta. O valor, a cobrança, ela é feita por transação, tá? Então, esse modelo transacional, ele é um modelo mais flexível. Por quê? Você adquire um número de transações, 1.000, 10.000, 100.000, enfim, você escolhe esse número de transações e você pode distribuir através de quantos usuários você desejar.
né? Nesse modelo é interessante porque o administrador, ou os administradores, podem ter mais de um, né? Eles podem inserir a qualquer momento esses usuários. E aqui um outro fator muito interessante, tá? A Adobe ela tem uma parceria, né, com alguns sistemas de Active Director. Então, por exemplo, você pode conectar com o seu Azure AD, né? Então, você pode ter um grupo lá dentro do seu Azure que você insere as pessoas que vão utilizar o Adobe Sign. Então, você cria esse grupo e todos os novos colaboradores que forem inseridos nesse grupo automaticamente já recebem o acesso, né, para a utilização. Então, isso traz uma agilidade gigantesca, gigantesca, porque você não precisa ficar se preocupando, né, se eu vou atribuir ou não atribuir, e a remoção desse usuário também é muito flexível, porque o usuário foi desligado da companhia, ele já perde o acesso automaticamente, você não tem que se preocupar, será que eu tirei o acesso dele do Adobe Sign? Então, o modelo é transacional, né, você adquire, aí o custo vai variar da quantidade, ou seja, quanto mais transações, menor o custo, né? E daí você distribui entre os usuários a qualquer momento. A compra é sempre feita anualmente, ou seja, você compra aí por 12 meses. Se for o VIP que já está em prorata, você compra pelo tempo restante. E daí, a qualquer momento, você atribui os usuários conforme a necessidade, tá? Perfeito, Eric, excelente. Tem mais uma pergunta do Rafael. Eu acredito que seja o mesmo Rafael, obrigado pela pergunta. E ele já traz uma outra dúvida. Licença Acrobat Pro DC tem acesso ao Adobe Sign? Ótima pergunta também, Rafael. Tem acesso, porém é uma versão do Sign mais limitada, tá? Existem 4 versões de Adobe Sign. Existe o Adobe Sign individual, o Adobe Sign Small Business, Business e o Enterprise. Esse que eu mostrei aqui hoje, ele é o Enterprise, que é o mais completo. Ou seja, tanto nas versões Business quanto Enterprise, a gente personaliza a identidade, a gente tem 25 signatários num único fluxo, no Enterprise eu posso aumentar esses 25 signatários. Existe uma diferença de recursos, tá? Então, existe, sim, uma versão do Sign dentro do Acrobat, mas ela é bem restrita, ela é bem limitada. Rafael, manda um e-mail para a gente, tá aqui o e-mail na tela, que eu te mando o comparativo de recursos, tá? A gente tem esse comparativo, ele mostra exatamente todas essas diferenças. Se você tem o Acrobat, já pode solicitar a assinatura, sim, direto por lá. Tem um limite de 150 transações por ano, né? Então, nesse caso, é por usuário. Então, nesse caso, é só você que pode utilizar e tem esse limite de 150 transações ano, tá? Mas manda um e-mail para a gente que eu te mando o comparativo completinho de recursos, que é bem interessante também. Ótimo, Érica. Outra pergunta aqui, o colaborador não se identificou, está logado como anônimo, mas a pergunta é sempre importante e realmente ela gera essa dúvida. Ele quer saber o seguinte: qual a diferença entre assinatura eletrônica versus assinatura digital? Tá. Obrigada pela pergunta. Como eu falei ali no comecinho, esse é um assunto que requer uma explicação bem mais extensa e a gente tem uma live bem curtinha, bem didática explicando sobre isso. A gente tem um artigo também, tá? Manda um e-mail para a gente. Érica, quero saber mais sobre isso, que eu compartilho com você a live, compartilho esse artigo. De forma resumida, a assinatura digital é aquela onde a gente precisa do certificado digital ICP Brasil. Quando que eu uso esse tipo de assinatura? Quando a nossa legislação exige. Então, por exemplo, o MEC exige que os reitores, os diplomas, sejam assinados através de um certificado digital, tá? O aluno que vai assinar o próprio diploma, ele pode assinar eletronicamente. Já o reitor, ele precisa ter o certificado. Aqui eu estou fazendo uma comparação bem simplista, bem resumida, mas como eu falei, essa live explica a legislação, a gente tem assinatura válida, eletrônica válida no Brasil já há 20 anos, então pouca gente sabe disso. Então manda um e-mail para a gente, que a gente vai te compartilhar as informações, pode agendar uma apresentação se quiser também, de forma bem detalhada, tá? Deixa eu passar aqui, que eu acho que tem mais perguntas, né, Fabi? Sim, sim, tem mais perguntas. Tem uma questão, na verdade, a Débora, obrigado, Débora, pela pergunta. Ela compartilha até um cenário junto com a pergunta. Então, quer dizer o seguinte: fiz uma cotação no ano passado e me passaram o valor por assinatura. Aí vem a pergunta. Então, o plano barra pacote é de acordo com a quantidade de assinaturas? Exatamente.
vamos só trocar o nome assinatura por transação, tá? Por exemplo, esse fluxo de trabalho do Green Idea tinha 3 pessoas participando. Então, poderiam ser 3 assinaturas, mas aqui é uma transação só, tá? Então, exatamente, Débora, o pacote, o valor é pelo pacote das transações. Aí, cada transação vai ter um custo, mas é independente, o valor ele vai cair de acordo com a quantidade. Lembrando, quanto mais transações, menor o custo, tá? Uma coisa interessante, para quem ainda não usou o Adobe Sign, a Adobe está com uma promoção onde você pode utilizar 50 transações por 30 dias ao custo de $1, tá? Esse é um valor que é excepcional, então se alguém tiver interesse, manda mensagem para a gente, olha, eu quero aproveitar essa promoção, né, de 50 transações, isso do Enterprise, tá? Eu estou falando aqui do modelo mais completo. Se alguém tiver interesse, manda mensagem para a gente, né, que daí vocês podem começar a utilizar, já experimentar, já ver como funciona por essa promoção de $1 por transação, tá? Muito bom, Érica. Os clientes estão interagindo bastante, temos Que muitas legal. perguntas aqui. Vamos tentar responder dentro aqui do nosso tempo. E já para adiantar, pessoal, o que a gente não conseguir compartilhar ao vivo aqui, a gente entra em contato com vocês e responde individualmente junto com vocês, tá? Cada questão. Tem mais um interessante aqui, Érica, também a pessoa se logou anônima, mas ela quer saber o seguinte, por já termos o Adobe Creative Cloud, temos algum benefício barra vantagem para adquirir o Adobe Sign? Bom, depende da quantidade de licenças que você possui, tá? Então, existem descontos de acordo com a quantidade. A Creative Cloud tem o Acrobat dentro também, então você tem o Sign ali dentro do Acrobat. Mas manda uma mensagem para a gente ver o cenário, ver de repente a quantidade de produtos que vocês possuem, né, para ver se vocês se enquadram nesses níveis de desconto, né? Então, por exemplo, se a empresa tem a partir de 10 Creative Clouds, ela já entra no nível de desconto. Se ela tem a partir de 50, já entra em outro nível. Mas depende muito do cenário. Manda uma mensagem para a gente que a gente analisa o seu cenário bem detalhadamente, tá? Excelente, ótimo, Erika. Olha só que ponto interessante aqui da Débora mais uma vez. Obrigado, Débora, pela interação. Né? Ela quer saber o seguinte: se eu imprimo o documento assinado eletronicamente, ele perde a validade? Olha, não é que ele vai perder a validade. Você pode fazer essa impressão se você tem esse critério de deixar esse armazenamento em algum lugar, mas a validação dele, né, o que valida ele é justamente o selo do arquivo final ali que vai aparecer no Acrobat, né, quando você clica na assinatura, ele direciona ali para o validador da Adobe. Então, você vai ter uma estética do documento, né? Agora, para validar esse documento, você precisa dele digital, né, para ver se realmente essa assinatura está válida, para ver ali o IP que foi registrado. Então, se você desejar ter esse armazenamento, não vejo problemas, mas você não vai conseguir utilizá-lo, né? Não vai conseguir realmente ter uma validação, né? E outro ponto importante, os documentos, eles podem ficar armazenados na própria nuvem aqui da Adobe. Então, enquanto você tem o contrato com a Adobe, você pode manter aqui na nuvem do Adobe Sign, mas o que te traz muito mais vantagens é você integrar com outros GEDs, né? Então, por exemplo, integrar com o SharePoint, com o Dynamics, né? Então, ou com qualquer outro GED que você utilize, para você armazenar esses documentos eletronicamente também, né? Ou seja, o fluxo de trabalho digital não é apenas a solicitação das assinaturas, né? Mas todo o processo, como que eu vou localizar esse documento posteriormente, né? Então, realmente, eu particularmente não vejo, né, o sentido de fazer essa impressão, né? Porque você acaba tendo, você vai ter um retrabalho. Ah, preciso buscar, será que está válido, né? Se foi com certificado digital, será que o certificado digital está dentro da validade? Então, você vai acabar tendo realmente um retrabalho posterior. Muito bom, Erika. A gente está chegando ao final aqui, tem mais um minutinho dentro do nosso tempo, mas eu queria compartilhar essa pergunta, que foi referente ao momento que você fez a demo para trazer uma experiência para a gente na prática, né? A pessoa não se identificou, mas ela perguntou mais de uma vez aqui e eu consegui chegar nela antes de a gente terminar. Então fica aqui a nossa última pergunta. Ele quer saber o seguinte: Erika, como o Thiago visualiza o e-mail do fluxo de trabalho? Onde ele tem que preencher os dados? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vou abrir aqui. Ótima pergunta.
Eu não fiz o processo de assinatura em todos porque não vai mudar muita coisa, tá? Mas esse template, como ele já está prontinho, o Thiago já tem aqui os campos criados, tá? Então, aqui é o RG, aqui é o CPF, aqui é o endereço. Então, olha só, tem uma dica de ferramenta. Aqui você vai inserir logrador e número. Então, por exemplo, Avenida Principal, número 34. Aqui embaixo, bairro, cidade, estado e CEP. Então, é Centro, Santos, SP, qualquer. E daí ele vai seguindo, né, até os próximos campos, tá? Assinatura. Então, aqui eu vou só digitar também para ser mais rápido. Aplicar. E aí a visualização é a mesma, não muda, tá? Isso que é muito importante. A visualização do Thiago, ela vai ser exatamente a mesma dos outros participantes. O que vai mudar é o seguinte, o fluxo, ele já foi determinado antes, né? Ele já foi criado antes. Então, esses campos já estão prontinhos, porque é um documento modelo, é um documento template, né? Então, essa que é a função, essa agilidade. Aí, quando ele clicar para assinar, nesse caso aqui, a gente vai ter agora a sequência para o e-mail que vai confirmar. Deixa eu mostrar aqui para vocês também a confirmação. Então, olha só, essa aqui é a confirmação de visualização, né? Então, aqui esse e-mail que eu utilizo, tá com o nome Acrobat Sign, também vai fazer o mesmo processo. Deixa eu copiar aqui o hiperlink, abrir na abinha anônima. Então, ele vai carregar agora simplesmente para visualizar. Ou seja, essa pessoa, ele vai ver já os dados da Green Idea, os dados que o Thiago inseriu, passa aqui pelo documento, vai ver a minha inicial, a inicial do Thiago, a minha assinatura, a assinatura do Thiago, e ele só precisa realmente ler o documento. Só isso, e confirma aqui o recebimento. Então, essa função, ela é muito utilizada quando realmente você precisa que alguém, né, dê o último aval, dê a última confirmação. Então, agora, todos recebem o arquivo final, né, concluído. Deixa eu ver aqui, já vai chegar então agora para esses 3 e-mails, né? Tanto para o Thiago, tanto para a Duda. Deixa eu ver aqui se já chegou. Aqui, acabou de chegar para a Duda, por exemplo. Né? Ah, não, esse é o outro. Deixa eu voltar aqui. Aqui, concluídos. Contrato de uso de imagem. Então, agora você pode abrir aqui o PDF, por exemplo, ou acessar o arquivo online. Deixa eu trazer aqui. Pode abrir no Reader, pode abrir no Pro, tanto faz, tá? Então, eu que tenho o Pro, se eu tentar editar o PDF, ele não deixa, porque o arquivo está criptografado, está protegido, né? Então, aqui eu tenho o painel de assinaturas, que traz as informações, certificado pelo Adobe Sign, e a gente passa aqui pelo documento para justamente ver todos os detalhes do documento, a trilha de auditoria, com IPs, com o horário, a data, a identidade também personalizada, tudo certinho. Joia? Excelente, Érica, ótimo. A gente acabou passando um pouquinho aqui do nosso tempo, né? Eu queria aqui, em nome da Abra Software, agradecer os clientes que permaneceram, ficaram com a gente aqui até o final. Quero já convidá-los para as próximas lives, nos acompanhem em nossos canais digitais. Essa live ela está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês para que vocês consultem e compartilhem depois com os times de vocês. E, Érica, passo aqui para você deixar suas considerações finais e a gente encerra a nossa live por hoje. Perfeito, Fabi. Agradeço muito a oportunidade de trazer mais um conteúdo para vocês. Eu vou só responder uma pergunta que eu vi que ficou aqui, que agora eu consegui acessar, perguntando qual versão que integra com Power Automate. Essa pergunta é sensacional, é a versão Enterprise, tá? Então, o Adobe Sign também ganha muita produtividade com Power Automate. Não vou detalhar aqui por causa do tempo, mas também é algo bacana, é algo que traz uma otimização muito grande. Então, é a versão Enterprise, essa que eu mostrei aqui, tá? Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua participação. Manda mensagem para a gente, preenche o formulário, né? Se você não conseguiu preencher depois, qualquer coisa, manda um e-mail. Erika, quero preencher o formulário, me manda o link.
né, se não conseguiu aqui pegar com o QR Code. E acompanha a gente nas redes sociais, né, acompanha a gente para ficar sabendo dos novos eventos criativos, documentação, segurança, Microsoft. A Microsoft tem muito conteúdo bem bacana disponível para vocês. No formulário, para quem preencheu, no final tem um link ali de todas as redes sociais, tá? Então ali tem também essas informações. Mais uma vez, agradeço a participação, um grande abraço e até a próxima live.